amados, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar para vocês uma história muito especial. Essa história está lá na nossa Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Ela conta sobre um profeta chamado Elias. Um profeta era uma pessoa usada por Deus para mandar notícias da parte de Deus para as outras pessoas, para levar anúncios, para profetizar. E Elias era um homem muito bom, temente a Deus e obediente a Deus em tudo o que ele fazia. Naquela época, quem governava Israel era um homem muito mau, chamado Acabe. Ele e a sua esposa eram pessoas muito maldosas. Pensa só, o povo de Israel era o povo de Deus e quem governava ele eram duas pessoas más e que adoravam outros deuses. Eles desobedeciam às ordens de Deus. Eles mandavam construir templos para outros deuses e adoravam outros deuses e até queriam que as pessoas daquele povo também adorassem esses deuses. E por isso Deus não estava se agradando nem um pouquinho do trabalho de Acabe como rei de Israel. A Bíblia inclusive fala que Acabe foi um dos reis que mais pecou diante de Deus, mais do que todos os reis que governaram antes deles. Então, o rei Acabe era uma pessoa muito má. E por isso, Deus enviou o nosso profeta Elias para falar com ele. Quando Elias chegou diante do rei Acabe, falou exatamente aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então vamos lá. Em nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente. Crianças, esse aviso foi um aviso terrível, era uma notícia muito triste, porque sem orvalho e sem chuva significava que a plantação não iria crescer, as pessoas não iam ter alimento, os rios iam secar, as pessoas não iam ter água para beber. Então ia ser um período muito triste. E Elias falou que isso iria durar durante anos, então as pessoas iam passar por um longo período de fome e sede. E como Deus sabia que o rei Acabe era uma pessoa muito má, depois de dar essa notícia, ele chamou Elias, enquanto Elias estava lá descansando, e disse: Elias, saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber e eu mandarei que corvos levem comida para você ali. Como Elias era um homem temente e obediente a Deus, ele obedeceu e lá foi ele. Elias andou, até que avistou o riacho do qual Deus falara, e ali ele se aconchegou. E a Bíblia fala que ele morou ali durante um bom tempo. Lá ele bebia a água do riacho e todas as manhãs e todas as noites, corvos traziam um alimento para Elias. A Bíblia diz que toda manhã e toda noite eles traziam pão e carne. E isso acontecia todos os dias, sucessivamente. Até que um dia, por conta da seca, o rio secou. E Elias não tinha mais água para beber. Mas mesmo assim, Deus não deixou de cuidar dele. E Deus o chamou novamente. Elias, apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora lá dê comida para você. Como Elias era um homem temente e obediente a Deus, ele se levantou e foi. E ele andou, até que ao chegar à cidade de Sarepta, avistou a viúva e o seu filho. Eles estavam catando lenha para assar um pãozinho. Aí Elias se aproximou deles, porque viu que era a viúva da qual Deus tinha falado, e pediu: vocês poderiam me dar um pouco de água? E a viúva saiu então para buscar.
Quando a viúva estava indo buscar água, Elias chamou ela novamente. Moça, será que pode me trazer também um pãozinho para que eu possa comer? Aí ela, triste, voltou-se para ele e disse: Moço, infelizmente na minha casa eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Vai ser o suficiente para fazer mais uma refeição para mim e para o meu filho, e depois que a gente comer esse pão, nós certamente vamos morrer de fome. Mas Elias respondeu: Não se preocupe, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, separe o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz assim: Não acabará a farinha, nem faltará azeite na tua casa, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. A mulher creu naquilo que Elias tinha dito, porque confiava que Elias era um homem de Deus, e foi lá e fez exatamente o que ele pediu. Primeiro fez um pão para Elias, levou para que ele comesse, depois pegou o resto da farinha e do azeite, fez comida para ela e para o seu filho, e a Bíblia diz que eles se alimentaram dessa farinha e desse azeite por muito tempo. Não faltava, parecia que a farinha se multiplicava, o azeite se multiplicava, e não faltou comida naquela casa, nem para a viúva e para o seu filho, nem para Elias durante muito tempo, até que choveu novamente. Então, crianças, viram o cuidado de Deus na vida do profeta Elias? Elias obedecia a Deus. Ele fazia o que Deus pedia e Deus o abençoava. Deus não permitia que nada faltasse para ele. Mesmo quando ele esteve ali, sozinho, na margem do riacho, ele tinha água do riacho para beber e corvos traziam comida para ele. Pensam só que maravilhoso o cuidado de Deus na vida dele. E mesmo quando aquele riacho secou, Elias foi mandado por Deus para a cidade de Sarepta e lá ele foi alimentado e bem cuidado na família daquela viúva. Então Deus não permitiu que faltasse nada na vida dele. E assim Deus faz conosco também. Sei que agora a gente está passando por tempos difíceis, onde a gente tem que ficar em casa, não pode ver os nossos amigos, não pode ver familiares queridos pra gente, mas tudo isso vai passar e a gente pode crer que Deus também está com a gente nesse momento. E assim como não faltou nada para o Elias, também não vai faltar nada para a gente. E eu quero dizer para você que mesmo a gente não podendo se reunir pessoalmente no nosso culto infantil e para a igreja, a gente não deve se distanciar de Deus. Nós temos a nossa Bíblia em casa, que a gente pode ler, que a gente pode pedir para os nossos familiares, para os nossos pais, para quem está com a gente, ler com a gente, explicar. A gente tem que orar, tem que falar com Deus. E é isso que eu quero deixar esse desafio para vocês. Que vocês possam, nesse tempo que vocês precisam ficar em casa, manter-se conectados com Deus. A gente vai ter, sim, historinhas bíblicas aqui, disponíveis para vocês por meio de vídeo, mas também a gente quer que vocês leiam a Bíblia em casa, que vocês orem, que vocês cantem para Deus em família. Então é isso que a gente quer deixar para vocês. E ainda gostaria de terminar com uma oração. Então eu vou falar e vocês vão repetir. Então, aonde você estiver aí na sua casa, convido os seus pais também para orarem com você neste momento. Vamos falar com Deus agora. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu cuidas de nós, assim como cuidou de Elias. Nos perdoa pelas vezes em que não confiamos no Teu amor e no Teu cuidado. E nos ajuda a ter paciência, a acreditar e a obedecer, também nesses tempos difíceis. Cuida de nós e das nossas famílias e amigos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, então era isso. Quero deixar um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!